todos. A avaliação é de que a gente deixou escapar uma vitória, frutos de muitos erros defensivos que a equipe voltou a cometer. Infelizmente, a gente sai na frente logo no comecinho, acaba sofrendo o gol de empate numa falha nossa, e aí tem que recomeçar. E aí a equipe recomeçou, fez até um bom jogo no primeiro tempo, buscou, martelou bastante. Aí tem o lance do pênalti a favor, onde a gente desperdiça a cobrança e logo em seguida a gente falha de novo num lance onde o nosso adversário tinha apenas um jogador, no meio de 3 jogadores nossos a gente faz o pênalti, eles acabam virando, a gente tem forças ainda para ir lá para empatar, e aí depois o jogador do Botafogo acertou um chute de fora da área lá na gaveta, enfim. Mas eu acho que ficou muito nítido para a gente que hoje faltou um pouco de competência da nossa parte para ir lá e matar o jogo, essa é a verdade. A gente tem que reconhecer, e eu sempre falo para eles que o dia que não dá para ganhar, não perde. Hoje era um dia assim, as coisas não estavam dando certo dentro de campo, a gente tinha que ter tido uma maturidade diferente. Mancini, André Rodrigues da Band News. Que vou colocar aqui, se eu estiver errado, você pode até me corrigir na hora aqui. Claro. Aquele jogo após contra o Amazonas, o jogo na sequência Serrinha, me fugiu qual foi o jogo. Tanto eu quanto o Caio Munife conversamos contigo, né? O Tadeu não é mais o cobrador, né? E o Wellington Rato é o novo batedor de pênaltis. Naquele bate-papo, você falou do Lepo também, que cobra bem, e do Anselmo Ramon. Durante a semana, o Rato até confirmou, né? Em coletiva, estava treinando bem pênalti e tudo mais. Aí veio o jogo. Anselmo Ramon e Rato conversaram antes do pênalti. O Anselmo Ramon bateu o pênalti e não fez o 2-1 para o Goiás. Ali é o quê? É decisão dos jogadores em campo, ou antes do jogo já estava determinado que seria o Anselmo Ramon e não o Rato? Não, estava determinado o primeiro jogador, o Wellington Rato, e aí depois em sequência Anselmo e Tadeu. O que aconteceu ali, e não dá para a gente precisar porque eu estava distante também. Os atletas hoje eles têm a mania de um pegar a bola para o outro bater, e eu vi que a bola ficou um pouco na mão do Rato, um pouco na mão do Anselmo, ou seja, certamente eles tiveram uma conversa dentro de campo, os dois estavam habilitados a bater, e entre eles decidiram que o Anselmo bateria. O que eu estou imaginando é que foi isso. É óbvio que quando a gente perde um pênalti gera uma revolta em todo mundo, porque você acha que aquela era uma oportunidade de ouro, ainda mais porque nós faríamos o segundo gol e ali o jogo ficaria muito propício para a gente. Eu tinha ainda várias substituições a fazer, enfim. Com calma depois a gente vai sentar e falar sobre isso, mas o que eu acho que aconteceu foi o que eu acabei de citar aqui. O primeiro batedor era o Rato. Boa noite, Mancini. Igor Oliveira, Rádio CBN. Ao final do jogo, né, algumas vaias da torcida e algumas direcionadas a você. Você, na sua autocrítica, consegue identificar o porquê dessa cobrança justamente em cima do Mancini? A cobrança é normal em cima do treinador. Está todo mundo dentro de uma expectativa de abrir 4 pontos de vantagem, aí acaba não acontecendo. Eu sinceramente não consegui entender tudo que falaram, mas enfim, a gente tem que aceitar. Isso aí é um desabafo do torcedor. Eu não estou aqui para ficar avaliando, julgando ninguém, não. Acho que o Goiás desperdiçou uma grande oportunidade, essa é a verdade, de se isolar mais ainda na ponta, de abrir 4 pontos de vantagem. O torcedor que vem no estádio, ele sai chateado, e hoje ele me escolheu, beleza, tá tudo certo, a gente entende, respeita a opinião de todo mundo e vida que segue. Mancini, boa noite, Vinícius Silva, Rádio Difusora. Gostaria de ver 2 questões contigo. Uma primeira, a penalidade que o Goiás cometeu na sequência do lance do Marcão, você entende que foi um lance desnecessário, um lance assim de jogo normal? E outra coisa, a gente fala, se joga muito o resultado, a derrota, mas tudo vem através do desempenho da equipe. Como você analisa nesse jogo de hoje a questão do rendimento? Poderia de repente ter conseguido um resultado melhor
com a atuação que teve contra o Botafogo, a questão desempenho te deixa satisfeito? E o pênalti cometido, por favor? Olha, em termos de desempenho, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo, martelamos bastante, andamos perdendo algumas oportunidades interessantes de gol, voltamos para o segundo tempo bem também, até a marcação do pênalti, né? Ali eu acho que nós estávamos realmente fazendo um jogo seguro, sem sofrer demais, um jogo perigoso como todos os jogos são, mas a equipe vinha bem. Quando nós perdemos o pênalti e tomamos o gol de pênalti em seguida, aí houve um abalo emocional, porque é óbvio que todo o estádio percebe que não deveria estar daquela forma, que poderia estar de outra forma. Nós poderíamos estar vencendo a partida e naquele momento a gente estava perdendo a partida. A partir dali, acho que o jogo ficou um pouco diferente, até pelas substituições. Eu acabei abrindo o time para tentar empatar. A gente consegue empatar, né, de uma forma meio desordenada, essa é a verdade, e aí acaba tomando o terceiro gol logo em seguida, que dá um outro choque emocional. Enfim, nós sabemos que isso é futebol, a gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente não quer que aconteça, e a gente tem que entender que se aconteceu foi porque nós somos incompetentes em algumas coisas, essa é a verdade. E sobre o pênalti, foi um lance que não tem condições de sair um pênalti naquele lance. Eu sou um ex-atleta, sou um ex-jogador, enxergo, assisto jogos todos os dias, não tem condições em 3 contra 1 a gente cometer um pênalti daquele. Não teve uma corrida antecipada para bloquear o jogador do Botafogo, os 2 outros jogadores não fizeram a cobertura no lance. Eu para te apontar tamanhos erros, eu ficaria falando aqui 5 minutos. O que não poderia ter acontecido era a marcação do pênalti, porque nós arrastamos uma falta até dentro da área, né? E não estou jogando a culpa aqui em cima de ninguém não, mas foram erros dos 3 jogadores, na minha opinião, dos 3 jogadores. Mancini, a liderança ainda dá tranquilidade para o Goiás seguir trabalhando sem problemas, sem pensar em sequência ruim? Nós não perdemos a tranquilidade em momento algum. Eu já vivi de tudo no futebol e eu não perco a tranquilidade. Tem gente que se desespera, tem gente que grita, tem outros que têm outras reações. Eu tenho a minha maneira de ser. É óbvio que eu já vivi isso que eu vivi hoje aqui em outros lugares, até como atleta. E a gente tem que aprender, né? Não dá para você ter emoções desesperadas quando isso acontece, porque o futebol te mostra todos os dias que isso acontece. Existem pessoas que têm equilíbrio emocional, existem outros que não têm. Você pode ter certeza que eu tenho, que eu analiso, que eu vejo, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde meu time errou, e a gente tenta, logicamente, sempre de um jogo para o outro, fazer as correções necessárias. Ok, vamos direcionar as perguntas agora ao diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. Só quem? André. O Lucas, boa noite. Brian chegou, né? E a janela fecha terça-feira. Elenco fechado, Lucas, de fato? Ou tem chance ainda, sei lá, de chegar mais alguém até terça e de sair mais alguém? Ou elenco totalmente fechado com o Brian? Boa noite, André. Boa noite a todos que aqui estão presentes. O Brian chegou, assistiu o jogo hoje, né? E já fez os exames hoje, se eu não me engano, estava tudo agendado para hoje. E a partir de segunda-feira deve treinar normalmente, né? Um atleta que já vai estar à disposição do professor. E o elenco, sim, eu volto a dizer que não é na derrota que nós vamos avaliar de forma diferente, né? O elenco do Goiás é um elenco totalmente, na minha opinião e na opinião também da comissão técnica, que é com quem eu falo todos os dias, preparado para o objetivo principal, né? E eu também já frisei em algumas vezes que o Goiás é um clube que respeita e sempre respeitou os cofres do clube, né? Não faz nenhum tipo de movimento que não possa, né, cumprir com seus compromissos. Então, sim, o elenco provavelmente não chega mais ninguém,
né? Nós temos apenas a segunda-feira aí. Acho muito pouco provável que aconteça algo, né? E como o professor falou, temos que continuar trabalhando. Não existe desequilíbrio, não existe desespero nenhum. Temos que analisar, ter a humildade de entender que hoje nós falhamos e seguir, buscar os 3 pontos, se Deus quiser, lá em Florianópolis. Lucas, Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Goiás é líder, enfim, mas após uma derrota dessa, que querendo ou não dá um certo baque, né, pelo menos momentâneo, na sua função de executivo de futebol, qual a sua ação e a ação também, até mesmo da diretoria, neste momento de derrota, para não deixar que isso atrapalhe o Goiás agora que tem uma sequência de 2 jogos seguidos fora de casa? Boa noite, Caio. Acho que a minha ação tem que ser proporcional a tudo que acontece no nosso dia a dia. Tem que ser proporcional de estar junto com o elenco, tem que ser proporcional de estar junto da comissão técnica, de acreditar no trabalho, né? Eu acho que essa é a função do executivo, né? Se eu tenho, como eu tenho confiança e tenho total controle de tudo que acontece dentro do Goiás, o que eu tenho que fazer a partir de amanhã é hoje lamentar, né? Como nós estamos aqui, é visível que nós estamos chateados com o que aconteceu, mas é amanhã levantar e trabalhar dobrado. Não tem jeito, é isso. E dar força para o elenco, para que os atletas, a comissão técnica, o staff, todo mundo, na segunda-feira esteja com a energia renovada para a gente buscar os 3 pontos lá em Florianópolis. Boa noite, Mancini, Igor Oliveira, Rádio CBN. Na sua primeira resposta... Mancini? Andrino, na sua primeira resposta você falou que não chega mais reforços. Mas e saídas? Existe alguma negociação aí envolvendo uma possível saída de jogador do Goiás? E chegou algo para vocês do Botafogo pelo zagueiro Antony? Bom, não existe no momento nenhuma conversa para saída. As saídas já aconteceram, né? Então, nesse momento... a gente só tem a segunda-feira. Como eu disse, eu não posso dizer que é impossível acontecer algo na segunda-feira, porque ainda existe 1 dia e meio de janela aí praticamente, né? Mas não é a ideia de que saia ou que chegue algum atleta nesse momento. Nós temos plena confiança no elenco que nós temos e nós vamos dar sequência naquilo que a gente tem como objetivo e sem desespero, chateados. A cobrança ela tem que existir, mas ao mesmo tempo ela também tem que existir a forma de reação. Todo mundo aqui tem que reagir. Nós não fizemos um bom jogo e nós temos que reagir, é isso. Em relação ao Botafogo, na verdade houve uma consulta do Botafogo a respeito do Antony, mas hoje o Antony, por mais que não esteja tendo a minutagem que muitos esperam, ele está completamente inserido dentro do processo e segue com a gente. Boa noite, Lucas. Sou Alexandre do Popular. Se me permite sair um pouquinho do jogo de hoje, falar um pouquinho da janela, já está aí prestes a fechar. Queria que você fizesse uma avaliação da janela do Goiás, né? A gente sabe das chegadas. Queria que você falasse um pouco se saiu tudo dentro do planejamento, como vocês fizeram de planejamento, mas também o principal que é não perder jogadores que estão se destacando, né? Se isso foi um objetivo que vocês tinham e foi concluído, que você falasse um pouquinho sobre esses 2 pontos, por favor. Boa noite, Alexandre. Legal tua pergunta, porque muitas vezes a gente só se preocupa com a chegada, né? E eu acho que o trabalho para não sair foi muito maior do que qualquer outra situação, né? Então, é mais daquilo que eu venho falando mesmo. O nosso grupo está muito unido, muito fechado naquilo que é o objetivo principal, né? Tiveram propostas e muita especulação em cima. É normal, a equipe é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Uma equipe que vem performando ao longo do campeonato, e é normal que a Série A busque jogador no líder da Série B, por exemplo, o exterior também, mas nós estamos focados no objetivo, todo mundo reconhece isso e sabe o quanto que era importante a gente não perder nenhuma peça. O Conselho de Administração também focado nisso, em conseguir manter, né, toda uma estrutura para manter esse elenco, e eu acho que é isso, é acreditar naquilo que nós estamos construindo desde o início do campeonato. Não é por causa de uma derrota que nós vamos deixar
algo influenciar de fora ou algo que seja prejudicial para a nossa sequência no campeonato. Oi, Lucas. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Sobre esse ponto, só até uma curiosidade. Para vocês segurarem os jogadores, esses que recebem sondagens, vocês precisam às vezes dar um ajuste na questão salarial? E um outro ponto. Você esteve aqui junto com o Mancini e também o presidente do conselho, Paulo Rogério Pinheiro, e ele chamou a torcida. E hoje a torcida veio. E eu, conversando com vários torcedores nas arquibancadas, eles reclamaram: chamaram a gente para a gente vir passar vergonha aqui. Palavras de torcedores. O que falar para o torcedor que veio e sai daqui chateado com essa derrota? Bom, nós tivemos uma coletiva aqui na terça-feira, onde o presidente convocou a nossa torcida e a nossa torcida se fez presente. Como o professor falou, o torcedor ele tem o direito de cobrar. O que aconteceu aqui hoje realmente é de entristecer qualquer um. Entristeceu nós, entristeceu o torcedor. E ele tem o direito de cobrar. Ele é sempre, por onde eu passo, eu sempre falo que o maior patrimônio de um clube é o torcedor. Não existe patrimônio maior do que esse. Então o torcedor tem o direito de cobrar, de nos cobrar, não só o professor Mancini, mas também a diretoria de futebol, o elenco. O que a gente precisa é assimilar e reagir. É isso, acho que o futebol ele é muito disso, é sobre a resiliência. E o nosso time é muito resiliente, nossa comissão é muito resiliente e nós estamos preparados para também ouvir, assimilar e dar resposta para o nosso torcedor. É isso. Uma pena que hoje nós não vencemos o jogo em casa com uma festa linda que o nosso torcedor fez. É isso. Infelizmente foi isso. A primeira pergunta... Não, na verdade, reajuste é uma coisa que, quando você abre margem para isso, e você fica baseado único e exclusivamente no dinheiro, não estou dizendo que uma ou outra você não tenha que fazer algo desse tipo, mas em vias de regra, não. Acho que em vias de regra você tem que, ou o atleta entende o projeto, ele assinou um contrato, Um contrato, ele existe uma multa. Se o clube não está pagando a multa, então tem que ter um acordo de ambas as partes, de todas as partes que envolvem o negócio. E hoje a prioridade do Goiás não é se desfazer de nenhum atleta. A prioridade do Goiás é manter o plantel para que o plantel busque o objetivo principal, que é o acesso à Série A. Lucas, Charles Evangelista, canal Futebolano, Ribeirão Preto. Um prazer reencontrá-lo, Conhecer o senhor em Ribeirão Preto, no jogo de ida. Numa entrevista que eu fiz com o presidente do Novo Horizontino, que não subiu por muito pouco ano passado, ele disse que esse ano o campeonato está muito nivelado, está muito difícil, principalmente enfrentar equipes como o Botafogo, que está lá embaixo, equipes que estão lutando para não cair, e que esse ano está sendo o campeonato mais difícil da Série B. O senhor concorda com isso? Conheço bem o presidente do Novo Horizontino, é um cara que conhece o mercado do futebol há muitos anos, conhece a competição, e realmente esse ano, tanto é que muitos estão falando que talvez possa subir com 62, com 61, é justamente sobre o que ele está falando, que é o achatamento da pontuação dentro dos 20 clubes que existem dentro da competição. É uma competição muito difícil, ela é diferente da Série A, bem diferente da Série A, onde realmente existe, destoa um bloco de outro, geralmente. A Série B não, a Série B é um campeonato muito mais competitivo, de muito mais força, Então, nós temos que, na verdade, assim, dar sequência àquilo que a gente tem programado. Eu acho que em algum momento, eu converso bastante com o professor Mancini e ele também reconhece que em algum momento a gente perdeu algumas coisas, alguns princípios que foi o que nos trouxe até aqui, e na verdade nós temos que nos recuperar. É isso, recuperar a autoconfiança, voltar a jogar bem em casa. Hoje, eu concordo com o professor, eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo, tivemos mais de 70% de posse de bola. Segundo tempo já não fizemos no mesmo nível, diferentemente do outro jogo que nós jogamos aqui na Serrinha, que nós vencemos o jogo, mas talvez não tínhamos jogado da forma como nós jogamos hoje, e infelizmente hoje a vitória não veio, Então a gente entende a tristeza do torcedor, e ele está certo. Nós temos que nos reabilitar e seguir na competição forte como nós começamos. Wagner Mancini, meu amigo, meu irmão,
É um prazer revê-lo novamente. O Botafogo já faz parte do passado, acho que agora é passar para frente. Como você vai tentar conseguir encaixar o equilíbrio para poder continuar essa caminhada rumo à primeira divisão? Mesmo porque nós não temos nenhum bicho-papão na Série B. Está muito equilibrado, nivelado. Para você ter uma ideia, o Criciúma estava lá embaixo na tabela, um tempo atrás, né? A equipe também da Chapecoense, então dá para ver que está muito equilibrado o campeonato, não tem nenhum bicho-papão. Como que você vai buscar um equilíbrio na sua equipe para você manter essa pegada para chegar ao seu acesso, que eu tenho certeza que você vai subir o Goiás esse ano? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação revê-lo, né? E sobre, sobre a Série B, de uma maneira muito simples, ela é extremamente nivelada. Os jogos são normalmente disputadíssimos e muito em cima de esquema tático. Então, a sua estratégia tem que ser muito bem feita para que você tenha êxito. E às vezes nos jogos acontecem coisas que a gente não tem o controle, essa é a verdade, este é o futebol, né? Você não tem controle, por exemplo, quando você perde um pênalti e toma o gol logo em seguida, ou faz 1-0 com menos de 1 minuto e toma o gol dali 2 ou 3 minutos. Mas enfim, acho que o mais importante é você aprender com tudo isso, e isso é uma lição que o futebol nos dá diariamente. Você precisa aprender com aquilo que está acontecendo, saber o momento certo de fazer as mudanças, as alterações, até para que o seu time tenha sempre uma carta na manga, independente do campeonato que dispute. E quando a gente está falando de uma Série B muito equilibrada, isso torna-se até com um peso maior, você ter que sair de uma derrota em casa diante de um adversário que está brigando lá embaixo na tabela, para jogar fora de casa agora 2 partidas contra 2 times fortes. Então, recuperar o ânimo dessa equipe, né? E fazer com que eles entendam que esse equilíbrio também nos torna forte fora de casa. E a gente vem forte fora de casa também. Eu acho que o mais importante é a gente entender tudo o que está acontecendo, aceitar, respeitar que o futebol às vezes te dá algumas lições e seguir em frente buscando nosso objetivo, que é o acesso e o título. Foi na entrevista coletiva, teve